Abra sua Bíblia, lá no livro dos profetas menores, que é o livro de Abacuque, certo? Pastor, que esse livro é muito difícil. Olha, você chega no meio da Bíblia, praticamente, lá em Mateus, você volta, aí vem Malaquias, vai voltando, você vai chegar no livro de Abacuque, fica fácil, tá certo? Mateus, volta um pouquinho, você chega no livro de Abacuque, é muito fácil. A palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, o versículo, vamos ler o versículo 1. O tema desta noite é: as crises nos revelam. Comigo. Diga: as crises nos revelam. Amém? Aleluia. Vamos. Glória a Deus. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Que coisa linda. Senhor, ouvi falar da tua fama. Versículo 2. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga: misericórdia, meu Pai. Amém? Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Pode sentar, amados. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu sei que hoje nós estamos precisando mais do que nunca do que você vai precisar de ouvir neste momento. E eu sei que alguns de vocês podem até ficar chocados com a ministração desta noite, mas o que nós vamos falar, eu quero falar para você com muito amor, com muito carinho, e abrir os seus olhos espirituais para uma realidade em que nós precisamos enfrentar, nós precisamos descobrir o que isso significa para mim, o que isso significa para nós. Nós estamos nos deparando com uma realidade tão incrível em nossa nação, no mundo, posso dizer, no mundo em geral. E meus amados, eu tenho ouvido uma frase, alguns anos atrás, eu estudava no Senac, fazia um curso, e eu vi uma frase de um professor meu que dizia assim: começar é para todos, continuar é para alguns, mas só sobem no pódio os que alcançam a reta final. Diga ao seu vizinho: só sobe no pódio os que alcançam a reta final. Essa reta final é justamente o nosso objetivo. A reta final é onde todos nós desejamos chegar, que é na conclusão, é na conquista que nós realmente estamos focados. É no final, é no resultado que nós estamos focados. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 7:8, diz assim, que o fim das coisas é melhor que o seu início. Porque nós precisamos entender que é o fim que realmente decreta que nós estamos sendo promovidos à realidade daquilo que nós enfrentamos, daquilo que nós desejamos. Então, no meio, é onde nós recebemos muitas vezes, quando o Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio, né, dos tempos, ou seja, essa passagem de enfrentamentos, de coisas que nós estamos passando, Senhor, aviva a tua obra no meio. Por que no meio? Porque é no meio que vem as perseguições. No meio nós encontramos as crises, nós sofremos lutas para nos parar, para nos deter. A sua vida de cristão, você observa, quando você se converteu naquele dia, você vê que você ficou com muita euforia, sim ou não?
A sua vida de cristão, quando você começou com tanta vontade, com tanta pujança. A gente sabe muito bem que a gente faz de tudo, não perdemos nenhum culto, nós enfrentamos o vento, os ventos fortes, as chuvas, o frio. Sabe, tem um irmão aqui na nossa igreja que eu admiro demais, é o nosso irmão Joabe. Nosso irmão Joabe, ele é um exemplo de uma pessoa de fé que não desistiu de forma alguma para ver o resultado daquilo que ele queria ver na sua família. E ainda me lembro que muitas vezes Joabe, passando um momento muito difícil, ele vinha lá do Murici, muitas vezes ele tirou a pé, irmãos, de lá para cá. Você sabe quantos quilômetros é da casa de Joabe até aqui? São 11 quilômetros. Muitas vezes na chuva. Quantas vezes chegou momentos assim que Joabe estava num momento tão difícil. Às vezes ele estava sem o dinheiro da passagem até para voltar. E às vezes eu o abençoava. Sabe, irmãos, isso me chamava a atenção. E ele dizia assim: eu creio que Deus vai salvar a minha família. Eu creio. Então aquele entusiasmo, aquela força, aquela pujança, aquilo fazia com que ele começasse a alcançar os seus objetivos. Os objetivos de fé. E uma das coisas que me chama a atenção muitas vezes, terminava o culto aqui 9h30 da noite, e às vezes eu pedia a algum dos irmãos, nunca esqueço que uma vez eu pedi a um irmão da igreja: você pode levar o meu irmão Joabe em casa? Posso sim, pastor. E ele levou o irmão Joabe até ali no posto Agamenon. Agora imagine, chuva, lama, que naquela época não tinha aquele tapete que tem hoje, daqui até lá. E aí nosso irmão Joabe foi, ele disse: o irmão te deixou lá? Disse: não, ele não pôde. E ele disse que só ia deixar até ali no Agamenon, porque ele não ia colocar o carro ali na buraqueira. E aí eu respeitei também, tudo bem, está certo. Mas entristeceu um pouco, eu fiquei pensando: poxa, quando a gente chega, porque nós temos o exemplo de pessoas que chegaram aqui na igreja, desculpa a expressão, amarrando uma cachorrinha assim, ó, e não tinha nada, e de repente Deus abençoou e a pessoa fechou as entranhas. De repente aquela pessoa no começo estava tão eufórica, fazia de tudo, não perdia culto. Era aquela pessoa que tinha o maior respeito à liderança, considerava tanto seus líderes, seus pastores, mas o tempo passa, no decurso do tempo, nós temos que ter muito cuidado, porque é o tempo, as crises começam a deixar você amargo, as crises de repente começam a fazer você parar no meio do caminho, as crises começam a fazer você retroceder, né? E eu vi assim que aquele irmão tinha sido tão abençoado, não tinha nada na vida, e Deus deu carro novo, deu condições a ele, e de repente chega um momento que a pessoa muitas vezes age dessa forma. Mas sabe o que eu achei lindo? Que aquele meu irmão disse: não tem problema, pastor, eu vou continuar e o meu propósito vai ser estabelecido. Hoje a gente vê a família dele praticamente toda convertida, obreiros aqui nesse ministério, a esposa convertida, as pessoas vendo. Então isso é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. A Bíblia fala que Deus alcança você na sua fé. Deus alcança você, na verdade, do seu nível. Diga ao seu vizinho: Deus te alcança no seu nível. Então esse nível de fé, a expressão que você tem para com Deus, naquilo que você acredita em Deus, faz o milagre. Não importa quem é você, como as pessoas te julgam, se as pessoas te acham fino demais ou grosso demais, Deus usa todos nós. Amém ou não amém? Deus pegou os ignorantes lá, Jesus chamou 12 discípulos, entre eles tinha tantas pessoas que de repente tinham tantas dificuldades, mas o Senhor começou trabalhando. Então de repente é esse trabalhar que Deus quer fazer nas nossas vidas. Independe de como você está, Deus quer que cada um de nós comecemos, continuemos e cheguemos no pódio, chegamos na reta final para subirmos no pódio e receber a coroa de Deus. Aleluia, diga glória a Deus, queridos. Então, no meio é onde nós recebemos as perseguições, nós sofremos os impactos, as lutas, vêm para nos parar. Nós estamos diante de uma pandemia ainda, nós estamos diante de crises, queridos. Então nós precisamos entender que essa pandemia foi uma permissão até de Deus. Mas por que? Você pode até perguntar, por que foi uma permissão de Deus? Mais para frente você vai começar a entender. Até mesmo esse tempo que nós estamos passando agora, isso está peneirando, isso está determinando, realmente mostrando o caráter entre quem é criança e quem é adulto. Quem ainda é criança, quem não cresceu ainda,
de repente, é aquela pessoa que ainda fica cheio de nhonhonhon, fica querendo desanimar, fica triste, fica olhando para as dificuldades que estão passando, e muitas vezes a pessoa não tem força. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 2:26, que é ao vencedor, aquele que permanece até o fim, esse sim é que é galardoado, esse sim é que é coroado. Queridos, em todo o mundo, a história é a mesma coisa, as declarações são a mesma, que após essa pandemia, o mundo não será mais o mesmo. No dia 22 de março, começou aquela pressão da quarentena. Fazem 5 meses, ontem fez 5 meses, quando nós recomeçamos os nossos cultos presenciais. Então, durou 154 dias até hoje. Nós estamos falando até hoje. Essa crise que estamos enfrentando. Então, tudo realmente mudou, tudo. Mas eu quero dizer para você, Deus nos manda um alerta, e esse alerta é um alerta urgente, baseado em uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essas crises, a pergunta número 1 que eu quero te fazer é a seguinte: o que mudou para melhorar a sua vida de cristão em relação a Deus e a sua obra? Vou te perguntar de novo. O que foi que mudou durante esses 154 dias até hoje? Hoje, 23 de agosto de 2020. 5 meses. O que foi que mudou na sua vida para melhor, certo? O que mudou para melhorar a sua vida de cristão em relação a Deus e a sua obra? E essa pergunta que é: qual tem sido o seu fervor para com Deus depois desta crise? Quantas pessoas começaram a enfraquecer na crise? Quantos de vocês que estão aqui neste momento, quantos de vocês estão nos assistindo nesse momento, quantos de vocês têm deixado, se permitiram enfraquecer na crise? Quantos desanimaram? Alguns pastores estavam falando, eles dizendo assim: como a igreja esfriou, como as pessoas esfriaram. Misericórdia, pastor. A igreja parece que aquela igreja, parece que o povo retrocederam, muitos retrocederam. E a gente sabe, queridos, que as crises, muitas vezes esse tipo de crise é uma coisa permitida por Deus. Para você se dar essa resposta, quanto eu cresci, quanto eu melhorei em relação a Deus ou não. Deus vai falar contigo ainda alguns detalhes que Ele vai te alertar você, ter um saculejo forte para que haja uma mudança na vida. Eu quero dizer para você que crise é permitida por Deus para revelar o nosso caráter. Diga comigo, crise. Diga, as crises são permitidas por Deus para revelar nosso caráter. O pastor Márcio Valadão, ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que a crise não trata, a crise ela revela quem é você. E é verdade. Quantas pessoas desanimaram? Quantas pessoas que quando começou a quarentena, quantas pessoas que começaram nossos cultos online? Quantas pessoas desanimaram? Pessoas que não assistiam os cultos, pessoas que não se envolveram mais com os irmãos, pessoas que não mandaram nenhum bom dia, nenhum boa tarde, nenhuma boa noite para os pastores. Você sabia disso? Então isso começou a revelar realmente quem somos nós. Quantas pessoas desanimadas sem querer mais orar. Quantas pessoas que começaram até a achar que daqui para frente eu posso ser um desigrejado. Daqui para frente eu posso escutar uma mensagenzinha na internet, está tudo funcionando. A minha vida vai funcionar independente dos pastores. Eu não preciso de um pastor mais, eu não preciso de uma igreja. Eu aprendi que eu sou a igreja e eu preciso ser realmente firme com o Senhor. E essas pessoas começaram a entrar em uma crise, na verdade, de identidade espiritual, como Israel enfrentou a crise de identidade espiritual. E as pessoas esquecem que a congregação
É um lugar onde Deus determina o nosso ajuntamento, o corpo de Cristo unido. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, a Bíblia fala. E a Bíblia relata que os pastores, eles são levantados, como diz lá em Hebreus, para apacentar, para cuidar das ovelhas, prestar contas por você. Você sabe que porque muitas vezes eu fico numa intercessão, eu, minha esposa, a gente intercede muito por você. Quantas vezes perdemos a noite? Hoje foi um dos dias que eu busquei muito forte a Deus. Eu disse: Senhor, deixa eu dormir. Até eu brinquei, né? Eu tenho esse compromisso com o Senhor. Até eu brinquei com o Léo ontem. Eu disse: Léo, amanhã meu dia vai começar depois das 10. Né? Meu dia vai começar depois das 10 da manhã. Aí Léo até riu. Léo disse: eu vou estar aqui de 7 horas. Mas eu estive aqui. Eu estive na presença do Senhor das 3 às 6 e tanta da manhã, sem parar. E aí eu comecei a pensar sobre o apacentar, a oração, a intercessão, o cuidado, a busca por você. Isso, sabe, irmãos, orando para que aqueles que estão em crise, que estão enfrentando essa crise, que muitas vezes estão numa baixa espiritual, numa baixa autoestima, numa falta de força, de pujança espiritual, que essas pessoas se renovem. E na madrugada Deus começou me falando sobre essa palavra. E o Senhor começou, ontem à noite eu já tinha falado com a minha esposa a respeito de Abacuque, a gente falando como Deus quer que a obra do Senhor seja reavivada. E o reavivamento vem através de quê? De uma entrega de nossas vidas. Então nós conhecemos se nós estamos apenas servindo Deus, apenas com os nossos lábios. Quando você não sente força, vontade, desejo de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, de chegar junto, de participar, de investir, você está precisando de um reavivamento, você precisa de um toque de Deus na sua vida, e você tem que pedir isso a Deus, esse coração, como diz lá em Salmo 51. Onde o salmista diz: me dá, Senhor, um coração, Senhor, um coração novo, um coração quebrantado, um coração compungido, me dá um espírito, Senhor, pronto a te obedecer. E meus queridos, eu digo a você uma coisa: essa crise, Deus permitiu. Essa crise veio sim, não para nos tratar, mas para nos revelar. E se você tem sido uma pessoa desanimada, você está desanimado, não está nem aí para as coisas de Deus, você não está nem aí para a obra do Senhor, você não está preocupado de repente com células, você não está preocupado em liderança, em liderar, você que está no corpo de obreiro está desanimado, não está nem aí para nada. Ah, pastor, sinceramente, eu nem sei se vou continuar nesse corpo de obreiro, eu não sei nem se vou continuar liderando a minha célula, eu nem sei se vou continuar com essa célula. Meus amados, o Espírito Santo trata de cada um de nós nesta noite. Deus quer que saiamos da referência, ou seja, posso dizer assim, da nossa nosso jeito de menino, da nossa criancice espiritual, e que venhamos nos levantar para fazer a obra de Deus como Deus quer que façamos, e nos envolvamos e sejamos acordados, e sejamos tocados por Deus, não deixando que essa crise que veio, que Deus permitiu, até o diabo tocou em muitas pessoas, matou pessoas da nossa família, da sua família. Quantos amigos nossos nós perdemos? Estava muito hoje pensando nessas pessoas, fiquei até triste. E eu vendo que poderíamos ter sido, quantas pessoas poderiam ter sido salvas se tivesse todo mundo se baseando nesse protocolo que foi liberado aí agora. Então, outra pergunta que eu quero te fazer é: qual tem sido sua disposição na obra do Senhor depois da crise nesta pandemia? Queridos, para se haver um recomeço, Deus sempre permite crises, nossas vidas, para nos revelar qual realmente é a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Deus permite crises, e eu quero me basear dentro da história de Israel. Queridos, a gente vê que Israel saindo do Egito, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e versículo 22, a palavra do Senhor nos fala que Deus cuidava de Israel de uma forma tão tremenda, que Ele mandava uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo à noite. E a Bíblia diz que essa coluna, ela guiava o povo de Deus. Diga: coluna
Diga mais forte. A coluna era a presença de Deus. Amém? A presença, a direção de Deus. E a Bíblia relata aqui, deixa eu ler para vocês. Diz assim, 21, 22. Diz aqui: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de Deus, aliás, do povo o povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite se afastava. Então Deus estava sempre guiando o seu povo. Então a coluna de nuvem de dia era para guiar o povo de Deus, a coluna de fogo à noite para iluminar, guiando de dia e de noite esse povo. Queridos, eu quero dizer para você, Deus guiava sempre o seu povo, levando o povo à terra prometida. E as pessoas em Israel viram realmente a ação de Deus. E o povo via que Deus falava com Moisés. Deus tratava com Moisés e Moisés tratava com o povo. Diga comigo, havia uma voz profética. Sempre Deus está levantando pastores. É uma voz profética para guiar o povo. Nós cuidamos de rebanhos. Quantos rebanhos diferentes, em quantas igrejas diferentes. Mas cada pastor, ele tem um compromisso sobre cada igreja, sobre cada povo. E eu tenho um compromisso com o povo deste lugar. E essa voz profética que você escuta nesta noite aqui, é a voz de Deus dando direção à sua vida. Então Israel, enquanto estava ouvindo a voz profética de Moisés, o Israel, eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Quando Israel saiu do Egito, eles enfrentaram muitas crises, mas, como a Bíblia diz, havia sempre um líder que os guiava. A Bíblia diz aqui em Êxodo 14, 1, disse o Senhor a Moisés. Quando a Bíblia diz, disse o Senhor a Moisés, o Senhor estava dizendo assim, eu quero falar com a liderança. Hoje, lideranças, como eu disse para vocês, se resumem em pastores que apacentam, que guiam o povo de Deus através do altar. E eu quero dizer para você que Deus guiava Moisés e Moisés guiava o povo de Deus. Mas só que aconteceu uma coisa na vida do povo de Israel. Veio a crise, diga comigo, veio a crise. Enquanto Israel escutava Moisés, escutava Deus. Mas só que Deus permitiu uma crise vir, uma crise muito forte. E qual foi a crise? O líder ausentou-se do povo. Se você vê em Êxodo capítulo 32 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 9, a gente começa a ver um comportamento do povo quando perderam a direção de ouvir a voz profética, a voz do pastor, a voz da liderança. E a Bíblia relata que Deus permitiu a crise em Israel desta forma, quando Moisés se ausenta sobre o monte e vai falar com Deus, e Deus fala com Moisés, e Deus dá as tábuas da lei para Moisés. É interessante que ele fica ali 40 dias, 40 noites, e a Bíblia relata que o povo já começaram a enfraquecer, a ter dúvidas, será que Moisés está vivo, será que Moisés está morto? Chega uma hora que começaram a se rebelar, alguém começou a se rebelar, alguém começou a criar conversas. Alguém começou a dizer, não precisa a gente ir para a igreja mais não, a gente não precisa de pastor mais não, a gente não precisa se congregar mais não, agora nós descobrimos, basta a gente assistir culto online. Ou seja, eles começaram a impactar a vida um do outro, falando que Moisés tinha morrido, e vamos levantar um líder, e nós vamos voltar de novo para o Egito. Olha só que pensamento! Nós vamos construir agora, vamos construir um animal, vamos construir um bezerro, e aí nós vamos fazer um Deus. E olha que interessante, e Deus já tinha falado com Moisés alguma coisa sobre isso. E o interessante é que quando Deus ele permitiu essa crise em Israel, ele permitiu essa crise para revelar os verdadeiros israelitas que estavam firmes com Deus ou não. Essa crise, essa pandemia da Covid-19, ela está revelando quem está com o Senhor ou quem não está.
E você precisa fazer uma introspecção e analisar se realmente você está firme ou se você não está firme. Quem sabe essa palavra é para alguém que está em casa desanimado, alguém que está pensando em parar, ou para você que está aqui e que de repente tem dito assim: está tão desajeitado, está tão diferente, a igreja está tão diferente, as coisas estão tão diferentes. Não, não está nada diferente. Nós estamos melhor do que antes. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos melhor do que antes. Mas quando você começa a se afastar, deixando coisas entrar na sua cabeça, você começa a perder a revelação, você começa a perder a visão daquilo que Deus determinou para a sua vida. Enquanto Deus tratava com o líder, dando direção ao líder, estava um povo lá embaixo no pé do morro, lá embaixo no pé do monte Sinai, estava lá se criando uma rebelião. E amados, nós não podemos deixar esse tipo de rebelião entrar no nosso coração. Que rebelião é, pastor? A rebelião do desânimo da célula, do desânimo de liderar uma célula, do desânimo de ser obreiro nesse ministério, do desânimo de servir ao Senhor. Você que está em casa agora, você precisa entender que você precisa se alertar para essas realidades. Quem sabe algumas pessoas têm desanimado. Sabe, pastor, eu entrei em crises, eu estou em crise, eu não contribuo mais, eu não dou nada mais, eu não quero mais saber de nada. Você deixou entrar no seu coração o espírito da infidelidade. Você deixou a crise vencer você. Você foi dominado pela crise. E como eu disse para você, claramente, como a gente tem aprendido, a crise não trata, a crise revela quem somos nós. Então, o nosso comportamento com o reino, com a obra de Deus, que nós estamos fazendo hoje, da forma que nós estamos tratando com Deus, com os ministérios, com a liderança local, esse comportamento denuncia como nós estamos tratando Deus. Irmãos, Deus ficou tão furioso quando viu o povo fazendo o que fizeram, que Deus queria matar todo mundo. E disse: eu vou começar um povo a partir de você, Moisés. E eu disse: meu Deus, quando a gente lê isso, a revolta de Deus, quando Deus fazia e tinha comunhão com o líder, e que esse líder estava dando a vida para voltar para o povo se afastando, dando as costas para o ministério, dando as costas para Deus. Precisamos ter cuidado para não darmos as costas para Deus. Você precisa entender que esse desânimo é o desânimo que Satanás tem colocado em muitas pessoas para a derrocada, para a derrota. Talvez você esteja enfrentando uma crise no seu negócio, no seu casamento. Talvez você esteja enfrentando uma crise de alguma forma em sua vida. E essa crise veio, pastor, por causa da pandemia. Deus permitiu, pastor, uma crise para me fazer mal. Não, Deus permitiu essa crise, você atravessar por ela, para você se tornar homem. Porque muitas vezes nós estamos sendo crianças, nós estamos agindo como crianças, estamos desanimados, não estamos ligando para nada, fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito, não estamos valorizando horários de culto, não estamos valorizando trabalhar para o Senhor, nós não estamos ligando para nada. Isso revela quem estamos sendo nós, revela como está o nosso coração. Então essa pandemia, ela veio para revelar quem somos nós. Muita gente reclamando, meu Deus, misericórdia. E Deus só melhorando. Diga comigo, e Deus só melhorando. Foi tão forte que Deus melhorou tantas coisas que até aqui ficou bonito o espaço. Teve um pastor que fez assim, disse: tu é um louco. Eu disse: por quê? Disse: rapaz, como é que tu está mexendo, gastando dinheiro? E o povo está respondendo. Eu digo: Deus está respondendo. Se Deus responde, o povo responde. E ele disse: mas como é esse segredo aí? Porque, sinceramente, eu estou preocupado, eu estou aperreado. Eu digo: o segredo é, joelho em terra. E a minha dependência vem de quem? Do meu Senhor. É Ele quem me supre, é Ele quem abre as portas. Dê um forte aplauso para Jesus. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós cremos. Melhora, por que piorar? Crise agora, meu Deus, como vai ser? Meus amados, Deus está dando uma oportunidade. Essa crise, ela vai revelar quem é você.
E você precisa ser tratado como está sendo tratado nesta noite. Querido, a ausência do líder Moisés revelou quem eram os verdadeiros com Deus. Quem está sendo você nesse momento, meu querido? Quem está sendo você nesse momento de crise, nesses 154 dias até hoje, nesses 5 meses de crise com essa pandemia? Quem está sendo você? Qual é a motivação do seu coração? A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 28, a parte A: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós precisamos nos examinar. Será que nós só temos fé em Deus se as coisas estiverem funcionando 100% ao nosso favor? Deus permite crise na vida dos grandes homens de Deus, para justamente eles passarem pelo fogo. O ouro, quanto mais pelo fogo passa, mais puro fica. A prata, quanto mais passa pelo fogo, mais pura ela fica. Eu achei interessante que eu tenho um amigo antigo, que ele tinha um negócio da arte, ele trabalhava, ele é horrível, e ele começava lá com aquele maçarico grande, que eu ficava, meu Deus, como é que ia dentro de uma tigelinha lá, um pouquinho de ouro lá, e ele, puxa, que negócio interessante, para que serve isso? Ele disse: estou purificando, tirando as impurezas. A prata era do mesmo jeito. Quando está pronto? Quando ela reflete. Quando ela reflete, a minha imagem sobre esse pingo, essa bolinha que está ali, ó, naquela tigelinha que ele ficava rodando assim, mexendo no local, e ela mexia para lá e para cá. Eu disse: cara, que negócio interessante. Deus, ele faz isso, amado. Estamos sendo muitas vezes nós estamos passando por um maçarico do Senhor. Essa é a crise. Só que é Ele nos provando. E muitas vezes o nosso país, tudo está passando por essa crise, para as pessoas se voltarem para o Senhor. Nosso país estava inquieto, uma depravação geral. As pessoas estavam brincando com Deus, com as coisas de Deus. E o Senhor disse: eu vou permitir o maçarico passar pelo mundo. E Ele permitiu até o maçarico passar pela igreja dele. Só que Ele está queimando a prata, queimando o ouro. E Ele está olhando assim, está dizendo: vocês estão refletindo a minha imagem agora. Essa crise não veio para destruir a minha igreja, nem te destruir, meu querido. Amém ou não amém? Amém ou não amém, pessoal? Esta crise, ela não vai te tratar. Ela vai simplesmente revelar você. E o Senhor está te mostrando. Você que se entregou ao pecado, você que ficou ausente muito mais da busca ao Senhor, o Senhor está dizendo: você se revelou. Pastor, não estou com coragem para nada, eu não estou afim de ir para a igreja, eu estou tão desanimado, eu vim hoje para esse culto a pulso. A crise está te revelando. Foram 5 meses ausente da igreja física aqui. E a crise está te revelando. Está revelando que você precisa ter uma mudança. Está revelando que você precisa ter um recomeço bonito. Está revelando que você precisa entender isso. Então você entende que é justamente que não é o começo ou o meio que é importante. O importante é você permanecer firme até o fim. E eu concluo essa ministração dizendo para você: existem ciclos em nossas vidas. Ciclos que Ele vai pesar, Deus vai nos pesar. Jesus passou pelo ciclo. Se fez carne, o Verbo habitou entre nós, se esvaziou de si mesmo, aprendeu tudo. E a Bíblia relata que o Senhor Jesus, simplesmente, meus queridos, Ele não usurpou, mesmo sendo Deus. Ele disse: não, eu não vou, eu vou passar pelo que tenho que passar, pelo ciclo que tenho que passar. Eu sei o que é ser Deus, e eu estou sentindo na minha pele saber o que é ser um homem. E Ele veio, se fez homem, se fez carne. O ciclo dele: Ele nasceu, amadureceu, entregou sua vida por nós, e Ele venceu. Amém ou não amém? Então, cada um de nós temos um ciclo para enfrentar. Moisés passou pelo ciclo da vida dele. Nasceu,
Quando criança é perseguido, colocado no rio, meu Deus, não tinha nenhuma esperança para aquele homem, aquela criança ali sobreviver. Porque os bichos que tinha ali, naquele setor ali, os grandes, numa linguagem bem conhecida, dos grandes jacarés, que existiam naquela região, né? Os bichos, os animais podiam comer aquela criança, mas ele foi cair nas mãos de quem? Da filha do faraó. Ali começou o segundo ciclo, criado por faraó. Dali ele passou, aprendeu tudo, entendeu tudo sobre o Egito, e aí veio um segundo ciclo, que ele teve que fugir do Egito, porque matou um cara que estava maltratando um judeu, alguém do sangue dele. E a Bíblia relata que um outro ciclo começa quando ele volta para Faraó. E ele fala com Faraó. Ele passa por aquele momento difícil. Vem as 10 pragas. Começa um novo ciclo de novo. Moisés vai embora com todo o povo para a terra prometida. Olha quantos ciclos diferentes. Moisés leva o povo para a terra prometida. E a Bíblia relata, querido, uma coisa que eu acho incrível. É que Moisés sempre falava com Deus face a face. Em meio às crises e às dificuldades desse líder, ele sempre buscava a face de Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus nas maiores crises que estamos atravessando, nas maiores dificuldades que estamos atravessando. Nós não podemos deixar de buscar ao Senhor. Talvez a sua crise ela tenha aumentado, ela tenha se fortalecido em você, porque você tem se distanciado de Deus. Em vez de você tirar o seu tempo de oração, tempo de busca. Ah, pastor, é muito cansativo. Eu sei que é. Você acha que não é cansativo para mim? Não acha que é cansativo? Irmãos, Deus sabe, Deus conhece. A gente passa uma madrugada, de manhã se levanta, toma café, vai estudar alguma coisa, vai analisar alguma coisa, vai resolver as coisas e está ativo durante o dia todo de novo. É cansativo buscar a Deus, querido. Não é cansativo, você está perdendo tempo indo buscar a Deus. Moisés passa por aquele ciclo, tira o povo da terra, vai para a terra prometida, e a Bíblia relata que Moisés, cada fase, cada ciclo ele vencia, porque ele estava sempre em comunhão com o Senhor. Você precisa entender que você foi levantado como líder. Diga bem forte comigo: eu fui levantado como líder. Vamos falar mais forte: eu fui levantado como líder. Irmãos, é isso que nós temos que entender. Nós fomos levantados como líder. E nós precisamos entender que quando nós passamos o bastão para alguém, alguém tem que dar continuação da obra do Senhor. Olha que coisa forte. Moisés sobe com Josué, vai para o monte. E a Bíblia relata que quando desce, a Bíblia relata que o Josué, ele ficou pensando, acho que está tendo está um murmúrio aí de guerra, alguma coisa. Moisés disse: não, calma, eu estou apenas ouvindo umas músicas, eles estão cantando. E Deus já tinha falado para Moisés: olha, o teu povo, o povo que tu tiraste lá do Egito, deram as costas para mim. E Moisés desce. Quando Moisés vê aquela terrível, meu Deus, eu imagino, quando Moisés vê um bezerro de ouro, as pessoas adorando o bezerro, declarando que aquele foi quem tirou aquele povo do Egito, e dando glória ao bezerro de ouro. Moisés ficou muito irado, irmãos. Leia essa história para você ver o que é que Moisés faz. Moisés simplesmente, ele pega o ouro, queima o ouro, e faz o ouro descer de goela abaixo no povo. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Aquelas pessoas que desobedeceram pagaram um preço muito alto. Mas o que me chama mais a atenção foi algo da parte de Arão. Diga: Arão. Quem tem sido você? Você tem sido mais Josué e Moisés, ou você tem deixado de ser possuído pelo espírito de Arão? O espírito de Arão fez uma coisa tão terrível. A Bíblia diz que quando Arão levou a pressão do povo, a Bíblia diz que claramente, no versículo 25 de Gênesis 32, diz: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha, preste atenção, líder de célula, preste atenção você, irmão, que é líder.
E diz assim: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Por que foi que o povo se tornou objeto de riso para os inimigos? Porque Arão perdeu o controle. Arão deixou ser levado pelo povo. A crise. Moisés sobe no monte. E a Bíblia diz que o povo pressionou Arão para Arão fazer o contrário, aquilo que não agradava a Deus. Quantas vezes o líder de célula está sendo um Arão da vida? Eu não sei se eu vou para a célula, fulano, mas eu estou tão desanimado. Aí o líder de célula: eu acho que eu vou fechar a minha célula, já que o povo não está querendo nada. Não, líder, é você que não está sendo comprometido com o reino de Deus. É você que está sendo um Arão da vida. E Deus está falando para você, líder de célula, que você tem que levantar a sua cabeça. Você tem que ser um seguidor de Deus, da vontade do Pai. Você não tem que ser um Arão da vida. Você tem que ser um Josué da vida. Você tem que ser um Moisés da vida. Você tem que ser um líder na sua vida, meu querido. Não se deixar desanimar pelas crises. Não se deixar desanimar porque alguém está desanimado, porque alguém não está querendo fazer a vontade de Deus. As crises vêm para revelar. As crianças e os adultos dentro da igreja, existem os carnais e os espirituais. Quem é você diante do Senhor? Você tem sido um crente espiritual ou você tem sido um crente carnal? Um crente carnal é o crente desanimado. O crente carnal é aquele crente que não investe no reino, na obra de Deus. O crente carnal é um crente infiel. O crente carnal é o crente desanimado. O crente carnal é o crente que entrega tudo. O crente carnal é aquele que fecha a célula. O crente carnal é aquele que se deixa ser movido e motivado pelo fracasso da carne, pelo fracasso da crise, e você precisa vencer isso. Foi isso que Deus estava me falando uma madrugada. Eu disse: meu Deus, é mesmo. Ele disse: olha, Roberval, abre os teus olhos, meu filho. Não se deixe desanimar pelos que desanimam. Não se deixe ser fracassados por aqueles que fracassam. Você precisa, meu filho, olhar para mim. Você precisa olhar para mim, que eu tenho sido teu supridor, que eu tenho sido teu Senhor, que eu tenho sempre, na verdade, estendido as minhas mãos para você. São 20 anos de ministério, eu nunca falei contigo. Eu vou estar contigo todos os dias, meu filho, até a consumação do século. E quando eu partir desta vida para outra, outros continuarão, os Josués virão. Você será um Josué, você dará continuação desse ministério para a glória do Senhor. E Deus vai te usar poderosamente. Deus está falando conosco nesta noite, querido. Essa crise que nós estamos enfrentando é permissão do Senhor. Porque essa crise é que vai te fazer você realmente se conhecer, se ver quem é você. Então concluo de verdade agora dizendo: faça uma introspecção. Analise o seu coração. Analise a motivação do seu coração. Você que tem sido infiel ao Senhor. Você que não ligou para dizimar mais, para ofertar mais. Aliás, eu vou falar com você, querido, que eu sabia que hoje seria o dia que eu falaria sobre isso. Você que entrou nesta crise, de março até ontem, 22 de agosto, 5 meses, pesa na tua consciência, analisa quem tem sido você. Você que o ministério, Deus não pôde contar com você um diazinho sequer nesta obra. Quantas dificuldades, quantos momentos difíceis financeiramente, sabe, você tem enfrentado. E você tem perguntado assim: meu Deus, por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Porque você não tem chegado a Deus com firmeza. Você tem esquecido o reino. Você tem esquecido a obra de Deus. São 5 meses que talvez você que está me vendo, me assistindo agora, ou você que está aqui, foi uma pessoa que nem se lembrou de contribuir com 1 centavo na obra de Deus. E que se Deus fosse contar com você, a obra estaria hoje pior. Nós não estaríamos com a igreja bonita como estamos hoje. O seu pastor talvez ele tinha descido a 7 palmos. Ou de Covid, ou de desnutrição. Tinha morrido de fome porque você esqueceu da obra do Senhor. 1 centavo. Você não deu 1 centavo nesses 5 meses, querido.
Falo com você, você precisa realmente entender que você não tem que continuar a ser essa criança que você tem sido, esse crente carnal descomprometido com o reino de Deus, com a obra de Deus. Você precisa entender que Deus te levantou, não foi para você ser salvo e simplesmente ficar de boa e deixar para lá, que se vire o pastor, que se vire os problemas são dele, as dificuldades, as necessidades, se vire o pastor. Deus está falando com você, a sua pobreza está vindo sobre a sua vida pela sua infidelidade. Deus está falando com você, meu irmão que está aqui nesta noite. Nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos. A igreja precisa entender que Deus te chamou para você ser um cooperador, que Deus te chamou para você chegar junto na obra de Deus, que Deus te chamou para você realmente ter resultados positivos em sua vida. Mas a Bíblia relata: aquele que é fiel, Deus vai cumprir todas as suas promessas em sua vida. E meus amados, glorifico a Deus, porque eu sei que alguns de vocês têm sido bênção. E talvez você possa até dizer: pastor, o Senhor está falando isso comigo, porque eu sou um dos que não cheguei realmente junto no ministério durante esses 5 meses. Estou falando isso para você se arrepender, para você sair desse patamar de cristão, dessa vidinha rasa, desse cristianismo de Araque que você vive. Você realmente assumir um compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus. Ou nós assumimos isso, irmãos, ou nós estaremos perdendo tempo dizendo que estamos servindo a Deus. Isaías fala: esse povo me honra apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. E você não tem que ser aquela pessoa que serve a Deus com os lábios. Você tem que servir a Deus de fato e de verdade. Vamos ficar todos em pé. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um forte aplauso para Ele, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia.